Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. E hoje nós temos a Economia em Foco na nossa programação especial, acompanhando tudo o que está acontecendo pelo país e pelo mundo por causa do coronavírus, que é uma tragédia que todos nós enfrentamos, e tentamos aí buscar as saídas, as melhores saídas. E nós vamos discutir exatamente o impacto que o coronavírus poderá ter para a economia. Eu tenho aqui comigo no estúdio o Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, economista. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos em contato também com o Álvaro Bandeira, economista, sócio do Banco Digital Motal Mais. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise Kifuri. E daqui a pouquinho entra em contato com a gente também o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Eu quero começar falando com o Marcelo Kifuri. Marcelo, nós estamos acompanhando aí todas as iniciativas do governo federal, dos governos estaduais e até das prefeituras para conter o avanço da doença. Isso leva ao fechamento de várias atividades, à interrupção de atividades de negócios, uma paralisação muito grande. E o próprio governo, no relatório que divulgou agora, está prevendo um crescimento para este ano de apenas 0,02%. Portanto, zerou o PIB esperado para este ano, e várias instituições financeiras já trabalham com uma projeção de retração mesmo da economia, inclusive de economia mundial. Eu queria saber como é que você avalia esse cenário, depois a condição de sair dessa situação de fraqueza, porque a gente vai levar um tombo nesse primeiro trimestre, não é? E pode ser no segundo também, mas e depois? Denise, a gente está diante de um choque, acho que sem precedentes aí nos últimos anos, e muito maior que 2008, e a gente está começando ainda a navegar esse mar turbulento, né? O meu colega Emerson Marçal, da Fundação Getúlio Vargas, acabou de soltar uma projeção bem simples, que não dá para se saber, mas o que a gente fez? Eu ajudei ele. A gente somou a crise de 2008, que no trimestre, lá no quarto trimestre de 2008, o PIB caiu 3,9%. Então pegamos essa crise, que foi uma crise de crédito, e somamos a 4 vezes o impacto da greve dos caminhoneiros. Então, qual foi o impacto da greve dos caminhoneiros? Foi alguma coisa como 1,4% do PIB. Então isso deve dar uma queda de uns 5% no PIB do segundo trimestre. E você prevendo uma recuperação rápida, já indo para o positivo no quarto tri desse ano, a nossa expectativa é que o PIB vai cair entre 3% e 4% no ano. Tá? Então, é porque você tem um trade-off, né? uma contrariedade entre preservar vidas e ativar a economia. Quanto mais você tenta fazer quarentena, deixar as pessoas em casa, mais a economia vai ser afetada. Então, a prioridade agora é haver menos baixas possível, menos mortes possíveis. Como você faz isso? Não deixando a economia funcionar. Por que a economia não vai funcionar? Porque você não está deixando as pessoas irem ao trabalho. Ao não deixar as pessoas irem no trabalho, o PIB vai cair inevitavelmente. E tem desemprego, e tem perda de renda, e as empresas podem ter muitos problemas também, não é? Esse é o grande dilema. Por quê? Se tudo for no melhor cenário possível, você vai ter um trimestre de retração forte, mas não vai haver destruição de empresas. Porque se você tiver destruição de empresas, depois a volta não vai ser em V. Porque você vai cair também uma parte do capital. Então, você pode ter perdas que serão permanentes. Então, a grande luta, no primeiro momento, é salvar vidas. Aí, no segundo momento, quando a epidemia passar, é recuperar as empresas e os empregos das pessoas. Porque se as empresas falirem, não vai ter emprego para as pessoas. Então, esse é o nosso grande drama. Preserva-se as vidas. Na verdade, nem é tanto preservar a vida, mas é tentar fazer com que as pessoas não cheguem todas ao mesmo tempo nas UTIs dos hospitais, como aconteceu na Itália, e eu vi hoje, estava acabando de ouvir que pode acontecer esse fim de semana também na França. Então você tem uma quantidade de gente que não tem, nem é o problema só de UTI, é principalmente respirador mecânico. Né? É o colapso do sistema de saúde mesmo, né? E agora eu queria saber do Álvaro Bandeira. A gente tem visto muita volatilidade no mercado financeiro, oscilações bruscas, circuit break,
break. Hoje nós temos um dia positivo. Pelo jeito, vamos fechar com um segundo dia positivo de mercado financeiro, que tem muita relação com algumas medidas que estão sendo tomadas no exterior. O mercado recebeu bem algumas iniciativas de Trump, que falou, inclusive, em tentar equilibrar no nível mais alto o preço de petróleo. Nós tivemos hoje o Reino Unido anunciando medidas radicais para dar suporte à economia, com o governo bancando os salários para as empresas não demitirem. Álvaro, eu queria saber a sua expectativa, levando em conta, inclusive, o que o Marcelo falou agora, dessa projeção da FGV de um tombo de mais de 4% para a economia brasileira. Bom, primeiro eu acho que depende muito da duração e da extensão de contágio do coronavírus. Quer dizer, se nós tivermos um período muito longo e aprofundado de contágio, certamente as repercussões sobre a economia serão muito, muito grandes. Não é exatamente o número que a gente trabalha com uma contração do PIB no ano de 2020 da ordem de 1 ponto percentual, também é diferente do relatório bimestral que saiu agora, e melhora nos mercados. Quer dizer, na verdade a gente reagiu ontem, reage um pouco hoje, se bem que o mercado americano cai no dia de hoje, reage um pouco hoje por conta exatamente de todas essas medidas, praticamente todos os bancos centrais reduzindo taxa de juros, a Rússia não reduziu hoje, a Suíça também não reduziu, mas todos os demais bancos reduziram taxa de juros nessa semana ou na semana anterior, todos eles fazendo políticas de extensão monetária muito maiores. Eu sou mais velhinho, eu assisti todas essas crises e nunca vi nada parecido, até porque essa é uma crise da saúde pública e não exatamente da economia, mas claro, com reflexos drásticos na economia. Então eu penso que depende muito disso. Nós trabalhamos nesse momento com um primeiro trimestre e um segundo trimestre muito fracos, recuperando um pouco no terceiro trimestre, recuperando muito mais no quarto trimestre, se a crise for debelada, se acharmos uma vacina, enfim, se o coronavírus não destruir muito as empresas. Temos um problema, Denise, porque, por exemplo, no mercado americano, muitas empresas tomaram financiamento e alavancaram as suas próprias ações na compra. Um pouco diferente daqui, que você tem que comprar ações para a tesouraria com resultados de lucros anteriores, mas lá se alavancaram em financiamento para comprar ações, as ações caíram fortemente e as empresas e os empresários vão ficar muito sem dinheiro. Eu lembro também uma outra estatística que pode parecer até meio assustadora. O Institute of International Finance diz que devemos chegar a um endividamento entre empresas, governos, famílias, da ordem de 255 trilhões de dólares no ano de 2020, e isso representa aproximadamente mais de 300% do PIB global. Então, temos aí uma condição em que governos estão endividados, as famílias estão endividadas. No Brasil é um pouco diferente, as empresas se acertaram, não estão tão endividadas, não estão tão alavancadas, mas, de qualquer forma, a gente sempre pega o rebarbo, a contramaré de tudo isso, né, Denise? Exatamente. Eu queria saber, doutor Maílson, como é que está vendo essa situação toda? O Álvaro estava chamando a atenção para essa questão de endividamento e por mais que se facilite, por exemplo, capital de giro, muitas empresas têm de recorrer ao crédito para sobreviverem numa condição em que elas não pretendiam, não necessitavam de capital de giro e, de repente, ficam sem receitas. O governo vai ter de gastar muito mais, os governos vão ter de gastar muito mais. Doutor Maílson, como é que o senhor vê essa situação? Ora, Denise, eu diria que o governo brasileiro tardou em despertar para o problema. O ministro da Economia ficou vários dias com um discurso monotônico que essa era a hora de combater a crise com reformas. Não duvidamos da necessidade das reformas, mas o que estava em jogo era algo diferente, era agir para evitar o colapso da economia. E, antes de tudo, salvar vidas humanas. Era a hora de reforçar as dotações do Ministério da Saúde e era a hora de pôr dinheiro no bolso das pessoas e caixa na contabilidade das empresas, né? Felizmente, eles despertaram para isso. Eu acho que não à toa a primeira medida forte veio do Banco Central, porque, embora tenha uma diretoria com escassa experiência na gestão de crise no setor público, são pessoas bem qualificadas,
tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista da experiência no sistema financeiro, e eles puderam contar com os quadros permanentes do Banco Central, e daí porque o Banco Central agiu com tudo estruturado, tomou medidas para facilitar a renovação dos créditos, a renegociação, reduziu os requerimentos de capital dos bancos para aumentar a sua capacidade de ofertar crédito e assim por diante. Felizmente, o Ministério da Economia despertou, certamente está usando o seu acervo de pessoal qualificado, deve ter havido alguma desarticulação com essa ideia que eu sempre critiquei, de fundir 4 ou 5 ministérios num só. Isso deve ter desarticulado a estrutura dos 4 ministérios, e eu acho que essa altura começou a funcionar. Eles estão lançando mão desses quadros qualificados e tomando as medidas. Agora, eu acho que nós não podemos escapar de uma recessão. Você vai duvidar qual é o tamanho da recessão, né? Esse número de 4% eu estou tomando conhecimento agora, da Fundação Getúlio Vargas, tem gente falando em 0,5% de queda, 1% de queda, mas isso hoje não passa de um palpite, né? Nossa tendência, estamos fazendo o nosso cálculo também, até agora nós tínhamos reduzido para 1,6% de crescimento, claro, é um número a essa altura completamente inviável, mas eu acho que vamos, nos próximos dias, divulgar a nossa conjectura, essa altura do campeonato, de desempenho do PIB em 2021, em 2020. E certamente será uma recessão. Nós vamos conferir agora, que está havendo novamente uma conversa aí do presidente Bolsonaro e de ministros com empresários. Nós vamos conferir um trecho dessa coletiva. Né? Como imaginar essas situações? Chegou no Irã, no Oriente Médio, fez um estrago enorme. No mundo ocidental, onde as informações são mais fidedignas, até para nós termos base a relatórios científicos, sistema de saúde inglês, espanhol, francês, suíço e depois o norte-americano, fica caracterizado que o vírus tem um padrão de transmissão, ele é muito competente e que cada pessoa, quando em trânsito, quando em movimento, a sociedade andando normal, essa competência, porque nenhum de nós tem imunidade, o vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir nas próximas semanas, 10 dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. O mês de julho, ela deve começar o platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar tendência de queda, e aí a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China. Esse é o cenário que o mundo ocidental está trabalhando. Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar, nós temos aí 30 dias para que a gente resiste razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Não tem aonde entrar. Evitar esse colapso, eventualmente, pode ser necessário segurar a movimentação para ver se consegue diminuir a transmissão. Quando a gente toma uma medida de segurar 14 dias, por exemplo, o impacto dessa medida só é sentido 28 depois, porque a cadeia de transmissão, ela é sustentada e você quebra. Então a gente está modelando, e eu tenho trabalhado com o ministro Braga Neto, com o ministro da Economia,
sob comando do presidente, para ver se trabalhamos com algumas interrupções, algumas caminhando um pouco, parando um pouco, segurando o máximo dos idosos, que são eles que levam o colapso do sistema, protegendo ao máximo, isolando literalmente. Temos problema de encurtamento, de shortage, de produção mundial de kits para poder fazer a velocidade com que o carro vai andar. Mais importante, mais difícil, do que fechar uma cidade, ou um supermercado, um shopping, é saber quando abrir. Fechar é fácil, qualquer prefeito está dando ordem. E quando que vamos reabrir? Eu preciso de uma série de informações para abrir com segurança. Eu iniciei o trabalho agora com uma mega estrutura de laboratórios brasileiros privados, do DASA, alguns conhecem em São Nós Paulo. Estávamos acompanhando aí uma videoconferência de alguns ministros do presidente Bolsonaro com empresários. Eles estão fazendo alguns relatos da situação atual, e o relato feito pelo ministro da Saúde foi bastante grave. Ele fala na possibilidade de um colapso do sistema de saúde no final do mês de abril. Então, isso demonstra que a gente pode conviver ainda um bom tempo com uma situação. Ele falava da curva, que o Brasil ainda não entrou nessa curva e a situação pode piorar. Eu tinha interrompido o ex-ministro Maílson da Nóbrega. Eu queria a sua avaliação em relação a isso, do ponto de vista não apenas sanitário, claro que é muito preocupante, mas do ponto de vista econômico pode ser uma situação que se arraste por mais tempo, não é? Ora, sem dúvida, Denise, e nesse momento cabe ao governo aprofundar as medidas que ele já adotou. Eu acho que tem que ter uma diretriz, na minha avaliação, composta de 3 pontos. O primeiro, como eu já mencionei aqui, é salvar vidas humanas, não é? Reforçar os orçamentos, coordenar. Segundo lugar, prover de liquidez às famílias e às empresas, significa botar dinheiro na mão das pessoas, com medidas com que o recurso chegue rapidamente a todos eles, inclusive os informais. No caso das empresas, reforçar o caixa delas, seja com adiamento do pagamento das contribuições, prorrogar o pagamento de tributos, isso é algo que o governo pode fazer sem problema, porque não afeta o teto de gasto, apenas o resultado primário, mas ninguém mais vai prestar atenção ao resultado primário a essa altura. E, finalmente, evitar a desorganização da economia, agir rápido, socorrer os setores mais vulneráveis, particularmente as pequenas e médias empresas, e monitorar permanentemente a situação, adotar medidas adicionais, olhar o que está sendo feito no mundo. Não é? Por exemplo, eu acho que o governo já começa a se inspirar em medidas adotadas em outros países, caso anunciado do provável subsídio salarial para pessoas demitidas ou empresas que não conseguem preservar seus empregos. A Coreia do Sul fez isso. O Reino Unido anunciou hoje que vai cobrir 80% do custo salarial das empresas que se comprometeram a preservar os seus empregados. Alguns países já estão dispensando o pagamento da contribuição previdenciária. Eu acho que é algo que a gente poderia fazer aqui, porque, novamente, isso é dinheiro na mão das pessoas. Você pode isentar do pagamento da contribuição previdenciária por alguns meses e isentar de forma definitiva por 2, 3, 4 meses, abrangendo os trabalhadores de baixa renda. Enfim, tem um arsenal de hipóteses, né, de ideias, de ações que podem ser adotadas pelo governo. Felizmente, o governo criou um comitê de monitoramento da crise dentro do Ministério da Economia. Eu acho que, a essa altura, cabe criar um mecanismo de coordenação federativa, a exemplo do que foi feito na crise de energia do governo Fernando Henrique, que tivemos o ministro Pedro Parente como coordenador das ações do governo em articulação com o setor privado, em articulação com estados e municípios. Eu acho que é um dos casos de sucesso de gestão de crise no Brasil, essa liderança, a coordenação que o ministro Pedro Parente exerceu naquele tempo. Agora, Marcelo, a gente vê que houve demora do governo e hoje mesmo o presidente Bolsonaro, conversando com jornalistas, criticou a atitude mais austera adotada por alguns ministros, falou que eles estavam invadindo o que seria a decisão que caberia ao governo federal, dos governadores, não é? Porque São Paulo tomou grandes medidas restritivas, Rio de Janeiro e tudo mais. Você acha que tem como minimizar de fato esse impacto para a economia?
A gente está vivendo uma situação de guerra, praticamente, né? E é uma guerra contra um vírus. Então, o ministro Maílson lembrou que quando a gente teve a crise do apagão, a coordenação das pessoas, do Ministério, as pessoas todas seguiram à risca as proposições, então foi facilmente assimilável. Eu acho que essa vai ser um pouco mais profunda, e eu espero que seja mais rápida e que você tenha também uma recuperação rápida. Por exemplo, mas o governo do Rio está fazendo coisa acima da atribuição dele. Ele não pode fechar os aeroportos. Então, muitas vezes o cara fica querendo aparecer para buscar o holofote. Então, Guarulhos também queria fechar o aeroporto para evitar o contágio na cidade, que é um problema. Agora, o próprio governo federal pode acabar tomando esse tipo de medida também, não é? As fronteiras ele já está fechando. Sim, e uma coisa que eu achei que o Banco Central podia ter sido um pouco mais ousado no corte de juros. A gente vai pensar, não, mas não adianta cortar os juros agora porque as pessoas não têm nem tempo, nem assim, tem tempo até tem, mas elas não podem pegar crédito, nem gastar dinheiro. Mas quando você diminui os juros, você ajuda as empresas a renegociar as suas dívidas com juros mais baixos. Então, facilita a sobrevivência das empresas. Então, eu acho que a princípio não foi muito agressivo o movimento do Banco Central, mas eu acho que ele vai voltar a cortar talvez mais um ponto percentual, acho que ele vai de 50 a 50, porque é importante, é outra ferramenta que o Banco Central tem para dar liquidez para o sistema, e a grande questão agora não adianta você pensar em fazer gastos assim, keynesianos, fazer investimento, porque não tem mão de obra para fazer investimento agora. O que você tem que fazer é esperar a crise passar e dar dinheiro, né, para sobreviver. Dar dinheiro para as pessoas não passarem fome e para as empresas não quebrarem. No momento ter mais um. Perfeito. E Álvaro Bandeira, eu quero saber a sua avaliação. Enquanto nós estamos conversando, a Bolsa já virou. Ela estava com um movimento positivo, caiu. A gente vê que há uma instabilidade, uma volatilidade ainda muito grande de mercado, né? Com certeza, e vai continuar enquanto a gente não tiver algumas definições com relação à expansão do coronavírus, remédios, vacinas, enfim, e as medidas que estão sendo tomadas. O fato da gente sair um pouco atrasado em tudo isso nos dá uma possibilidade de ter um cardápio enorme, como falou o Maílson, de alternativas que os países estão usando e ver as que mais se adequam ao nosso país e até onde a gente pode ir efetivamente, qual é a folga fiscal que a gente tem com o estado de calamidade pública, no que pode ferir a lei de responsabilidade fiscal, no que pode ferir a regra de ouro. Esquece-se as reformas, esquece a PEC emergencial nesse momento e vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar das empresas, porque são esses dois grupos que vão fazer o crescimento depois. Mas então é só escolher o cardápio que os bancos centrais no mundo inteiro estão fazendo. O cardápio é o mais variado possível, desde redução da taxa de juros até dar quase que dinheiro de helicóptero, como a gente chama, helicopter money, né? E a partir daí fazer o que é possível para a economia não sofrer um impacto ainda maior, porque o impacto vai ser muito grande na economia global e na economia brasileira não é diferente. A nosso favor, eu volto a repetir, temos que as empresas brasileiras não estão tão alavancadas, os investimentos, claro, param nesse momento, o investimento privado, todos eles param. Hoje saíram várias notícias de empresa paralisando investimento, paralisando obra. Então a gente precisa dar apoio à pessoa e fazer programas de saúde pública para a gente ter um nível de mortalidade baixo nisso. Agora, Maílson, muita gente cobra do Congresso uma participação maior nessa alocação de recursos, questão de fundo partidário, dinheiro que pode ser destinado às eleições. O senhor acha que isso colaboraria para um quadro fiscal menos apertado? Olha, Denise, eu acho que as crises do passado mostraram que elas geram uma espécie de senso de urgência. Só que o senso de urgência na classe política tem que ser aproveitado por uma liderança do presidente. O presidente que tem a capacidade de mobilizar o sistema político, o país, o empresariado. Hoje nós temos um presidente ausente, não é? O presidente não exerce o papel que lhe cabe no presidencialismo brasileiro. Portanto, eu acho que o trabalho do Congresso, nesse caso, vai ser o de acelerar medidas que o governo propuser a ele. Já aconteceu agora com
o decreto de emergência, né, o decreto de calamidade pública, mas eu não vejo o Congresso exercendo um papel de liderança nesse momento, a não ser aquele que já vem sendo exercido pelo Rodrigo Maia e pelo Davi Alcolumbre. E como você vê, hoje, entre ontem e hoje, nós vemos um exemplo, os líderes do Congresso têm tido o trabalho de lidar com os problemas criados pelo filho do presidente, né? Num momento desse tão complicado, o filho do presidente faz um post no Twitter lançando acusações à China, nosso principal parceiro comercial, fonte principal de demanda de produtos do agronegócio brasileiro. Eu acho que, nesse momento, a liderança do Rodrigo, do Alcolumbre, agora que está fora de combate, né, ele testou positivo para o coronavírus, ele vai ser menos relevante do que a gente pensa. Agora, eu gostaria de mencionar o caso esse caso que o Álvaro falou, dos bancos centrais do mundo inteiro, de jogar dinheiro por helicóptero, que é uma frase célebre do Milton Friedman. Mas eu observei ontem, por exemplo, o Federal Reserve americano, ele criou um mecanismo, uma linha de crédito para os Money Market Funds. Os Money Market Funds nos Estados Unidos, no Brasil o equivalente são os FDICs, eles são a principal fonte de crédito para as pequenas e médias empresas. E o Fed está reforçando mecanismos para fortalecer esses Money Market Funds, para que ele continue emprestando o papel que sempre prestaram de ser supridor de liquidez e de crédito para as micro e pequenas empresas americanas. Eu acho que alguma coisa poderia ser pensado aqui. Tenho dúvidas se o Banco Central tem esse poder de fazer intervenções no mercado privado, como faz o Fed americano, está comprando commercial papers, né? Mas eu acho que é hora de pensar em alternativas de o Banco Central atuar no sentido de amplificar o papel, inclusive pelo mercado de capitais, que os bancos exercem para garantir crédito às pequenas e médias empresas, porque muitas vão quebrar, elas não vendem, os shoppings estão fechando, as lojas de rua estão fechando. Portanto, eu acho que o governo precisa pensar em algum mecanismo de reforçar o sistema de crédito, particularmente em favor de pequenas e médias empresas. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho seguimos com a Economia em Foco na programação especial da Jovem Pan, acompanhando tudo que está relacionado ao coronavírus. Continuamos conversando com o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, o Marcelo Kifuri, que é professor da FGV, e o Álvaro Bandeira, que é do Banco Digital Modal Mais. 1 minuto e voltamos já já. Começa a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição do Pra Cima Deles. Pra cima deles. Jovem Pan. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. O que fazer ao apresentar os sintomas? Apesar do alarde geral, especialistas lembram que menos de 20% das pessoas infectadas ficam internadas em hospitais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, sintomas leves devem ser tratados em isolamento domiciliar. Mesmo nesses casos, é importante notificar o sistema de saúde. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, Helena Sato, pede que brasileiros vindos do exterior procurem postos médicos. E se apresentarem um conjunto de sinais e sintomas, por favor, compareçam a uma unidade de saúde, ao seu convênio, né, a um local de saúde, por uma adequada investigação e avaliação. Menos de 5% dos pacientes com coronavírus são encaminhados para unidades de tratamento intensivo. Lembre-se, você pode se prevenir lavando as mãos regularmente e cobrindo o rosto ao tossir ou espirrar. Jovem Pan. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
Por enquanto, ainda não existe uma vacina ou um tratamento específico para o coronavírus. A comunidade médica do mundo inteiro está mobilizada para criar uma forma de imunização, um processo que pode levar alguns meses. Apesar disso, o tratamento de sintomas mais leves pode ser feito em casa. O Ministério da Saúde recomenda repouso, consumo de bastante água e umidificadores de ambiente para dores de garganta e tosse. Em caso de dor e febre, antitérmicos e analgésicos podem ser usados. Lembre-se, você pode se prevenir lavando as mãos regularmente e cobrindo o rosto ao tossir ou espirrar. Jovem Pan. Seguimos aqui com o Economia em Foco, são 15 horas e 40 minutos. Nós temos como convidados hoje Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, o Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e Álvaro Bandeira, que é sócio do Banco Digital Modal Mais. Antes do intervalo, o ministro Maílson falava da questão do socorro financeiro, do crédito às empresas, do risco de uma quebradeira, e o Marcelo estava chamando atenção para a possibilidade de outro tipo de empréstimo, né, que as empresas vão ficar sem capital de giro, talvez uma questão do Tesouro também se envolver, não é? Eu vi uma matéria o Luiz Rafi da Serasa falando que a maior parte da dívida das empresas pequenas são dívidas mercantis com fornecedores e tal, e o Tesouro poderia arrumar alguns canais de crédito para emprestar diretamente para essas empresas, nos moldes que o Banco Central americano tem feito lá nos Estados Unidos. Então a ideia é não estrangular financeiramente essas empresas, porque a gente pensa, uma empresa pequena ficar um mês com quase sem nenhuma receita, vai endividá-la, vai enfraquecer muito o capital dessa empresa. Então, é importante de não deixar que essas empresas se sucumbam nessa crise, né? A crise de 2008 foi uma crise de confiança na economia. Foi só se reorganizar e o próprio... eu lembro que em março de 2009 houve uma reunião do G20 que houve uma coordenação dos principais países, dos ministros desses países, até os presidentes estavam lá, e que eles colocaram aquela frase whatever it takes, né? Que vão fazer o que for necessário para não deixar o sistema financeiro quebrar. Agora o sistema financeiro está em risco também, os grandes bancos do Brasil podem ficar em risco se houver uma quebradeira geral de empresas, então tem que tomar muito cuidado para não deixar que desguarnecido vários setores da economia. Aí vai ter que pensar cada setor separadamente, onde que é o calcanhar de Aquiles deles e não deixar de estruturar. Eu tenho um dado preliminar aí da FEComércio, o setor de turismo já houve uma queda de 41% nos primeiros dias do ano. Já o setor de supermercado subiu, farmácias, os dois subiram nos 2 dígitos, porque está havendo aí uma compensação, mas no frigir dos ovos o setor vai cair fortemente, parece que já está caindo 6%, né, nessa amostra de poucos dias. Então é muito complicado e essa sequência é essa, garantir que as vidas não aconteça esse colapso nos hospitais, você dar algum dinheiro para as pessoas e salvar as empresas, né? E Álvaro Bandeira, essa crise ela pode afetar, quer dizer, vai afetar setores que estavam alavancando até um desempenho melhor da economia, como é o caso do setor imobiliário, porque agora você interrompe as vendas, os lançamentos são adiados também, você tem uma trava, e era um dos setores que vinham garantindo, inclusive, uma melhora importante de mercado de trabalho, né? Menos qualificada exatamente nesse setor, né? Se bem que hoje o setor de construção já necessita de uma mão de obra mais qualificada, mas certamente você vai ter muitos setores
e principalmente ligados ao segmento de serviços, que vão sentir drasticamente tudo isso. O Kfouri falava sobre recursos do Tesouro, e hoje tinha uma proposta da ABIMAQ, se não me falha a memória, para que o BNDES destinasse uma linha de 140 bilhões, é mais ou menos o que ele pretende entregar para o Tesouro nessa fase, e repassar diretamente para o capital de giro das empresas. Eu tenho algum convívio com pequenos lojistas, com o pessoal de pequenas fábricas, e eles estão literalmente apavorados. Então, é preciso acalmá-los, é preciso dar dinheiro na mão deles, de uma forma mais barata, inclusive, para que eles possam sobreviver esse período, porque é deles que a gente vai depender lá pelo 4º trimestre, se tudo correr bem. Só para ter uma ideia, Denise, hoje saíram uma projeção de encolhimento do PIB americano, do Produto Interno Bruto americano, no 2º trimestre, por uma grande instituição internacional, dizendo que ele vai cair 24% no 2º trimestre. É anualizado, né? É uma queda muito forte. Agora, tem a questão fiscal colocada aqui no Brasil, que quando a gente vê as medidas que são tomadas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, a gente percebe que eles têm uma condição fiscal muito melhor. O Brasil estava no processo de reestruturação. Eu queria saber, Tomás, isso ainda que não haja o rompimento do teto de gastos, que é uma coisa que se discutiu muito nas últimas semanas, não há necessidade disso, mas como é que fica essa questão fiscal e, consequentemente, a capacidade de reestruturação da economia pós-crise? Olha, Denise, a própria emenda constitucional do teto já tem a válvula para situações de calamidade pública, de guerra, de grandes comoções, que é o crédito extraordinário. O presidente da República pode propor ao Congresso a abertura de um crédito extraordinário, e esse dinheiro será aplicado em ações do governo, seja do lado da saúde, seja do lado de salvação das empresas, né? Eu acho que seria um erro mudar o teto de gastos, porque ele é uma âncora, é a única âncora fiscal que o país tem hoje. O único efeito desse crédito extraordinário seria o de voltar a acelerar a relação entre a dívida e o PIB. Mas se você imaginar que isso é temporário, que passada a crise volta à austeridade e o governo vai se debruçar novamente sobre as reformas, nesse caso ele tem que eleger uma prioridade. Dessas reformas que estão no Congresso, a mais relevante é a PEC emergencial, porque ela abre espaço, através de redução de jornada de trabalho dos servidores públicos de todas as esferas do governo, com redução proporcional dos salários. Isso abre espaço para gastos mais prioritários em outras áreas de governo, né? Então, eu acho que não cabe falar em fim do teto, mas cabe dizer sim, o governo tem margem de manobra para ampliar os gastos públicos. Não é a ideia de gasto e investimento, né? A pessoa pensa que fazer gasto e investimento é como comprar pipoca. Não é tão fácil assim. Você tem que ter o projeto, tem que ter o projeto executivo. A ausência de projeto executivo foi fonte da corrupção dos governos do PT, com os aditivos que eram feitos a cada 2, 3 meses, né? Tem que fazer a licitação. Enfim, eu acho que o governo tem que abandonar aquela ideia de 15 prioridades, né? Primeiro, eu achei estranho o ministro da Economia fazer um ofício à Câmara dos Deputados e outro ao Senado, dizendo quais são as prioridades do governo. Prioridade o governo já deu, mandou os projetos para lá. O que você vai discutir prioridade de cada um é um processo de articulação política, né? Mas eu diria o seguinte: concentra os esforços, depois que o pior passar, na PEC emergencial. As outras podem esperar. A reforma administrativa sequer chegou ao governo. Mas, em resumo, existe margem, através do crédito extraordinário, para o governo aumentar o gasto público, inclusive no socorro às empresas pequenas e médias. E Marcelo, ficou claro que dá para ter o voto mesmo à distância, se o Congresso vai ter que interromper os trabalhos. Hoje o Senado teve uma sessão histórica, não é, à distância, que funcionou e aprovou aí a situação de calamidade, né? É só para a gente ter uma ideia de magnitude, o pacote que o Paulo Guedes anunciou até agora é de 180 bilhões de reais.
de reais. Então, dividindo isso por 5, é pífio. O do Trump é 1,2 trilhão de reais, de dólares. E acho que a Alemanha, eu ouvi falar alguma coisa em torno de meio trilhão de euros. Então a gente vê que é óbvio, cada um tem uma munição de um calibre diferente, mas a gente ainda acho que dá muito para aumentar esse salvamento, né? Outras que vão bater na porta do governo federal pedindo ajuda são os estados. Já está uma situação precaríssima fiscal, e agora com a queda de arrecadação que vai ter nesses trimestres aí de quarentena, mais algumas centenas de bilhões de reais de socorro para os estados. Então, vai ser uma lista aí de demanda, cada dia tentando ser salvo. E o recurso financeiro que está sendo disponibilizado, quando se pensa em ajudar os autônomos, em diminuir a pressão sobre as empresas, atrasando o pagamento do Simples e tudo mais, é tudo muito limitado mesmo. O impacto efetivo que isso possa ter, do ponto de vista dar um fôlego para o empresariado, dar um fôlego para o autônomo, para ele ter condição de consumo, são valores muito baixos, né? Mas como a gente está falando, o importante é você salvar as empresas, não deixar ter uma quebradeira para você recuperar do mesmo nível que você partiu antes do início da crise. A gente estava crescendo a 2% anualizado, né? E a gente vai voltar a isso se tudo der certo em alguns trimestres, e vida que segue. Mas se você não conseguir salvar as empresas, aí você pode ter um aumento do desemprego, e aquela sensação de crise que tinha alguns anos atrás vai voltar. A gente no -3 de PIB foi 2015, 2016, sem nada de drástico ter acontecido. Foi uma crise a gente fala self-inflicted, que nós mesmos causamos a nós. Não tinha nem vírus, nem nenhum racionamento, nem quarentena, né? Exatamente. Agora, Álvaro, muda muito o que se espera em termos de política econômica, né? Vale lembrar que houve uma expectativa muito favorável do mercado em torno da proposta de uma política econômica liberal de Paulo Guedes, né? A cobrança em torno das reformas. Agora, no pós-crise, o enfoque vai ser totalmente outro, vai ser a capacidade do governo fazer a máquina girar novamente, fazer a economia reagir, não é? Esse é o primeiro passo, fazer a máquina reagir de novo, porque tudo que a gente pensava em termos de reformas, de timing para as reformas, de quando vai sair, de quando não vai sair, a administrativa fica para 2021, a tributária dá para sair, a PEC emergencial ia sair anteontem, já não sai mais, enfim, tudo isso fica retardado. Todo esse ajuste da economia brasileira fica retardado, os investimentos, os possíveis investimentos que poderiam ser feitos de investidores estrangeiros fica comprometido com os países emergentes, vai todo mundo querer olhar com lupa o que aconteceu em cada um desses países emergentes, sem reformas ainda mais, então fica tudo retardado para, se o próximo mandato, ou final do mandato do presidente Bolsonaro. Então, adia-se tudo que nós tínhamos planejado. 2020 seria um ano razoavelmente bom, 2021 seria melhor ainda, fica tudo postergado, fica tudo empurrado para frente. Tem só uma frase que eu lembrei agora, a Margaret Thatcher falou que esse vai ser o maior desafio que a Alemanha vai enfrentar desde a Segunda Guerra. Então, mostrar que o resto do mundo despertou muito antes que a gente para essa calamidade. Tem gente que despertou essa semana. Exatamente. Demorou muito para o Brasil, e tem muita gente que questiona ainda, que fica reclamando do excesso de notícias que nós estamos dando em relação à doença, minimizando. Nós temos inclusive jornalistas que vão na contramão de todo esse trabalho que a gente está fazendo de informação e de preocupação mesmo, né? Achando que é um exagero dos governos, que é o jogo de empurra. Inclusive no exterior se falava que foi um jogo entre as potências aí para ganhar força. Agora, Tomás, isso, o cenário internacional também pode influenciar bastante o potencial de recuperação depois da economia brasileira e mesmo encaminhamento agora. O que o senhor acha que pode acontecer com a economia global? Olha, eu acho que já não tem mais dúvida que vai ter uma recessão global. As projeções de crescimento da economia mundial, que estavam em torno de 3,2%, estão sendo fortemente revistas. Já tem gente falando num queda mesmo do PIB mundial, mas o que se fala é que se o crescimento mundial
for abaixo de 2,5%, já pode se caracterizar como uma recessão global. E uma recessão global tem impactos de demanda na economia brasileira. É bom lembrar que o Brasil tem, na China, o seu principal mercado de commodities, não só do setor rural, mas também papel, celulose, petróleo, né? E a exportação de manufaturados depende do crescimento da economia global, do nosso vizinho aqui, a Argentina, que vai continuar em crise, mas o restante da economia global. Portanto, nós vamos ter uma perda de comércio maior do que a gente estava pensando no caso de uma recessão mundial, que eu acho que essa altura é praticamente certa. Bom, nós vamos já às considerações finais, estamos quase encerrando esse Economia em Foco. Tomailson, já está a palavra com o senhor. Eu queria a sua conclusão em relação a tudo isso que a gente discutiu. Um cenário muito em aberto, com perspectivas que não são das melhores, né? Denise, infelizmente, todo aquele, como o Álvaro lembrou, o começo de ano razoavelmente otimista, no Brasil cresceu 2%, 2,5%, agora já é otimista, né? O papel que a taxa de juros teria no impulsionamento da atividade econômica, tudo isso desabou, né? Já começava a ter dúvida com os primeiros números de janeiro e fevereiro, mas agora desabou. Eu acho que nós vamos para uma situação muito complicada que vai exigir grande capacidade de liderança, de articulação do governo. Eu acho que tem tudo para passar por esta fase. Aí, como diz o Marcelo, a vida vai novamente, né? Hoje, eu estava vendo há pouco no noticiário, o Itaú está estimando o crescimento de 5% da economia brasileira em 2021, que significa uma forte retomada, o que seria uma retomada do tipo em V, né? Cai rápido e sobe rápido também. Eu acho que provavelmente vai ser algo parecido. Não será a recuperação em U, aquela que cai, leva um tempo para recuperar e só mais tarde começa a acontecer. Mas, repetindo, nós vamos depender fundamentalmente hoje da capacidade de coordenação do governo. Como o presidente não tem essa capacidade, ele não tem demonstrado essa capacidade, ele mais atrapalha do que ajuda, isso vai ficar muito a cargo de ministros. Eu acho que essa altura tem que emergir um ministro com capacidade de coordenação que exerça um papel semelhante, deixa-me repetir aqui, do Pedro Parente na crise do apagão, no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos uma mudança recente na Casa Civil, tudo indica que há uma melhora de qualidade no quadro dirigente da Casa Civil e pode emergir o novo chefe da Casa Civil como esse ponto de coordenação que leva Perfeito. As coisas a funcionar de maneira razoável. Bom, e fechamos por aqui o Economia em Foco. Agradeço muito a participação do Tomailson da Nóbrega, também do Marcelo Kifuri Moinhos, professor da Fundação Getúlio Vargas, e do Álvaro Bandeira, que é economista e sócio do Banco Digital Modal Mais. Eu lembro que a íntegra do Economia em Foco depois vai ser disponibilizado no YouTube e também no Facebook da Jovem Pan News. E agradeço muito a participação dos três.